Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um conteúdo. E assim, o vídeo de hoje eu quero falar sobre a transição da Golden Era para a Era Honey. O que mudou, quais foram os benefícios gerados entre as gerações ou de uma geração para outra geração. E o que mudou com relação a aspectos de físico e de treino dos atletas. Bom, mas antes da gente entrar no tema central do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, considere, obviamente, deixar ali o seu melhor comentário, a sua curtida. Eu queria fazer um convite para você também que gosta do meu conteúdo. Eu estou com uma nova parceria, na verdade eu estou montando uma loja de roupas, o pessoal me pede muito para vender as estampas, algumas que eu utilizo aqui nos vídeos. Eu decidi então montar uma lojinha. Vamos ver se o pessoal agora para de me encher a paciência e compra lá as roupas, as camisetas, as estampas na loja. Mas enfim, eu estou com uma parceria incrível, tá? Chris Robert Caires, o perfil dele, arroba Chris Robert Caires. Então assim, vai lá, vou deixar aqui na descrição, vai lá, segue o cara que ele faz um trabalho incrível a serviço agora do fisiculturismo, está fazendo umas charges ali do André com o Bitelo, passou a fazer algumas para mim da Golden Era, então vai ter muita novidade, mas eu preciso que você fortaleça o trabalho, então não custa nada, você terminou esse vídeo aqui, vai lá e segue o cara, tá pessoal? Faz esse favor para mim, porque isso é importante para a gente continuar com a parceria. Mas vamos lá, 1969, na verdade foi o ano que de fato começa a Golden Era de forma oficial. Mas na verdade muito se indica que o início da Golden Era, e historicamente falando, ele se confunde ali com o nascimento do Gold's Gym em 1965. Para quem não sabe, Joe Gold fundou a Gold's Gym por conta de uma necessidade evidente de um espaço para os fisiculturistas treinarem. Na época, ali no início dos anos 60, segundo o Rick Drasin, houve um problema na Muscle Beach, que foi um caso de estupro envolvendo um fisiculturista e uma menor, e os bodybuilders foram expulsos da Muscle Beach. Eles ficaram ali um bom tempo sem poder frequentar a praia. E aí eles se dividiram em alguns grupos. O grupo mais famoso daquele grupo que se dividiu foi assim chamado de The Muscle Beat Boys, que era liderado pelo George Aferman e o David Draper, que tinha acabado de chegar na Califórnia. Mas tinha também o Hugo Labra, tinha o Chuck Sippers, tinha vários outros fisiculturistas que se juntaram ali e eles foram treinar num espaço que eles chamaram de O Calabouço, que ficava ali em Santa Mônica, na esquina da 4 com a Broadway. E o que aconteceu? Esses caras foram treinar nesse lugar, ele ficava abaixo de uma choperia, era um lugar totalmente hostil, não tinha ventilação, não tinha equipamentos, eles improvisavam alguns aparelhos ali com corda de varal. Eu faço uma conjectura histórica que provavelmente era um espaço antigo onde funcionava a academia do Vic Tene e do Armand Tene, que antes da guerra funcionava, depois da guerra ela foi desativada. Isso porque quando os fisiculturistas chegaram lá, eles encontraram algumas barras, alguns dumbbells, alguma coisa ali para ser utilizado. Bom, o Joe Gold é um cara oriundo da Muscle Beach, ainda de Santa Mônica, a primeira Muscle Beach. E ele treinava ali, ele e o Jack LaLanne, eles eram muito conhecidos, faziam ali algumas provas de flexões, né? Quem fazia mais flexões, abdômen e tal. Então eles tinham muitas provas ali na época, mas a Muscle Beach de Santa Mônica ela fechou sem nenhum aviso prévio no final dos anos 50. Em 1960 eles partiram ali para Venice Beach, né? E ali começou a se organizar uma nova Muscle Beach. Enfim, o Joe Gold, depois desse problema todo, desse caso de estupros, bodybuilders sendo dispersos, ele montou a sua própria academia, a Gold's Gym, em 1965, com a ideia de trazer esses fisiculturistas para um lugar onde eles pudessem de fato treinar sem nenhum problema com relação a equipamentos, aparelhos, a peso, enfim. E eles foram para lá. No início ali do Gold's Gym era frequentada por
mais por lutadores do que por fisiculturistas. Eram pro wrestlers que frequentavam a academia, havia algumas personalidades, porque o Joe Gold tinha uma certa influência ali na sociedade local, e os bodybuilders foram chegando aos poucos. Os primeiros foi o David Draper, que veio com a turma, né, da The Muscle Beat Boys. Depois foi chegando ali o Mike Katz. O Arnold chegou em 1968, né? Começou a treinar primeiro na Vince Gym, depois ele vai para o Gold's Gym, no final ali de 69, nem 68 é o ano que ele chega na América. Mas em 69 ele se muda para a Califórnia, né? Com interesse ali não só, ele não queria mais aquele autoritarismo, né? Do Vince Gironda, e teve problemas sérios com ele, porque o Arnold, como era contratado do Joe Hader, obviamente tinha que falar bem dos métodos do Joe Hader, e acabou dizendo numa matéria para a revista que o que tinha levado ele ao título de Mr. Universo em 1969 foram os métodos do Joe Hader e não o trabalho que o Vince Gironda fez. Aí foi a gota d'água, ele saiu da Vince Gym, foi treinar no Gold Gym, começou a morar ali em Santa Mônica, conheceu a Bárbara Outten, os dois começaram a morar junto, depois o Franco foi morar com eles, mas enfim. Nasce então a Golden Era nesse período ali, tá? No final de 69. Apesar de que para o David Draper, 69, 70 foi o final, né? Segundo ele, depois que o Sérgio Oliva não competia mais no Mr. Olímpia, não tinha mais aquela batalha entre o Sérgio Oliva e o Arnold, ali foi o final da Golden Era. Mas enfim, historicamente falando, a Golden Era ela começa em 1969 e ela avança para os anos 70. Um fato muito curioso que aconteceu nos anos 70, que mudou completamente a história do fisiculturismo, do Gold's Gym, do Mr. Olympia, foi o encontro entre o Arnold e o Charles Gaines e o George Butler. O Arnold tinha acabado de competir no Mr. Olympia em 1972 em Essen, na Alemanha. Ele volta para Los Angeles e ele vai diretamente para a África para fazer um guest pose num evento de um amigo dele, um australiano. E nesse meio tempo ali da viagem, né, se eu não me engano foi em Nova York, o avião dele fez uma parada em Nova York para seguir para a África. Ele conhece ali o Charles Gaines e o George Butler. Na verdade, os dois já sabiam quem ele era. Esses dois caras, né, para quem não sabe da história, o Charles Gaines foi o escritor de Pumping Iron e foi o cara que roteirizou o filme Stay Hungry, que foi o primeiro filme de grande repercussão do Arnold, onde ele também arrasta boa parte dos bodybuilders. O Arnold, com esse filme Stay Hungry, ele vence o Stallone pelo prêmio de melhor ator revelação em 1977 e começa a despontar no cinema a partir daí. Então você vê a importância de Charles Gaines. O George Butler, na ocasião do encontro com o Arnold, ele era o fotógrafo, não só do filme, do livro Pumping Iron, mas também fazia alguns trabalhos freelancers para a revista Sport Illustrated. Inclusive, nesse encontro, os dois estavam indo para Massachusetts para cobrir um evento chamado Mr. Costa West, né, que foi vencido pelo Leon Brown. E naquele encontro, o Charles Gaines pediu para o Arnold que o apresentasse para o Joe Hader, que ele queria fazer trabalhos futuros no fisiculturismo. O Arnold apresentou quando ele retorna da África, ele marca esse encontro. Não foi um encontro muito amigável, o Joe Hader não curtiu muito a ideia dos dois, porque na verdade, preste atenção nesse detalhe, a ideia de Charles Gaines e de George Butler era a mesma do Arnold, levar o fisiculturismo para fora da bolha. E não era o que o Joe Hader queria. O que o Joe Hader queria era manter o nicho fechado. Até o Arnold, o fisiculturismo ainda era uma subcultura, é bom que se diga isso. Com a chegada de Charles Gaines e George Butler, que foi inevitável, Joe Hader não conseguiu impedir que os dois acessassem o meio, o Arnold começou a ter um pouco mais de abertura com relação aos seus ideais. Aquilo que ele diz, por exemplo, no documentário, que ele não via ninguém fazendo e ele começou a fazer, que era exatamente levar o fisiculturismo para o americano comum. Depois desse encontro com o Joe Hader, Charles Gaines e George Butler, eles vieram a cobrir o Mr. Universo da IFBB, que aconteceu em Bagdá em 1972, foi vencido pelo Ed Coney.
E o Mike Katz, inclusive, venceu a categoria alta. E logo na sequência, o Charles Gaines começou a escrever, né, o Pumping Iron, em 1973. Então ele escreve ali, se baseando na atmosfera, né, da Califórnia, Venice Beach, Muscle Beach, Gold Gin. Era exatamente o prato perfeito para revolucionar uma subcultura e transformá-la num esporte, né? Nessa época, o Arnold ele já pensava em desistir do fisiculturismo, já era uma ideia dele. Primeiro que o fisiculturismo não dava grana, ele queria ir para o cinema, ele queria seguir os passos do Reg Park, mas o George Butler teve o interesse em produzir o documentário Pumping Iron se baseando no livro escrito por Charles Gaines, um livro que foi lançado em 1975. E em 1975 ele começa as gravações. As gravações elas foram feitas todas no Gold's Gym, que naquela época já estava tendo uma certa popularidade por conta da parceria do então dono do Gold's Gym, que era o Ken Sprague, e o Joe Hader, né? Os dois fizeram ali uma parceria. Obviamente o Ken Sprague tinha acabado de comprar o Gold's Gym do Bud Dunnett e do David Sachs, que eram dois empresários que tinham comprado a academia por sua vez do Joe Gold. Eles não conseguiram levantar a academia, colocar a academia onde eles queriam, tentaram montar ali no lugar uma loja de antiguidades. A ideia era essa, fechar a academia e montar uma loja de antiguidades. E aí foi quando surge o Ken Sprague, que era um ator, era um empreendedor, né, um cara que fazia filmes, não eram filmes muito interessantes, eram filmes para o público gay. E, bom, pelo menos não eram interessantes para mim, né? Para muita gente pode ser. Mas aí ele começa a trabalhar com o fisiculturismo. E ele começa a promover eventos, por exemplo, da União Atlética Amadora, inclusive criando o Mr. America Day. E aí foi quando o Joe Hader começou a levantar as anteninhas dele. Falou, não, esse cara não pode começar a promover eventos do meu concorrente e de repente fazer com que eu perca espaço. Então na parceria que eles fizeram, o Ken Sprague também iria promover eventos para o Joe Hader. E aí é onde os problemas começam, já vou chegar lá. O que acontece? Para o Joe Hader fazer as fotos dos seus atletas para a revista, para a Muscle Builder, na academia do Ken Sprague, no Gold's Gym, os atletas teriam que usar a camiseta do Gold's Gym. Era a exigência. A logo que foi criada para essa ocasião foi feita pelo Rick Drasin, né? Um encontro que ele teve com o Ken Sprague e o Ken Wallers, que era o recepcionista da academia, também era bodybuilder, veio a ser Mr. Universo, na mesa de um bar, que por coincidência era o Delicatessen Zuts, que era o mesmo bar que o Arnold frequentava e conheceu a Bárbara Outland. E o Rick Drasin, muitos conhecem essa história, ele foi vendo, ouvindo ali o que queria, o que pedia o Ken Sprague para ele, e o Ken Wallers, que era um maluco que tinha um pouco de Mickey Mouse com o Mr. Clean, que era um produto de limpeza da época, e ele foi fazendo um desenho ali no guardanapo e saiu a logo do Gold Gym, que é a logo mais famosa do universo do bodybuilding. Ele também veio depois a criar a logo do World Gym, que foi a academia que o Joe Gold abriu em 1977. Mas enfim, o Arnold começou a ver aquela movimentação toda ali do que estava acontecendo. Ele não ficou muito feliz do Ken Sprague estar realmente nessa parceria com o Joe Hader. E naquela época ali, né, quando o Arnold se aposenta, depois do Pumping Iron, do sucesso que houve com o filme, com o documentário, ele passa a copromover o Mr. Olympia juntamente com o Jim Lorimer, que anos mais tarde veio a copromover o Arnold Classic juntamente com ele. Os dois passam a copromover o Mr. Olympia, e quando o Ken Sprague surge com essa proposta, o Arnold ficou meio enciumado, e foi aí que os problemas começaram, porque ele começou a caluniar o Ken Sprague por conta da sua opção sexual. Segundo o Arnold, o Ken Sprague ia modificar o fisiculturismo, ia transformar o fisiculturismo num esporte de homossexuais. Não era esse o interesse, mas na verdade era apenas uma tentativa de frustrar as intenções do Ken Sprague com relação a se inteirar do cenário, a entrar no cenário, a investir no cenário. O Arnold não queria isso. E nessa época ele parou de frequentar o Gold's Gym
E boa parte dos bodybuilders que também estavam ali coligados com Arnold, e tinham o Arnold como uma certa referência, também pararam de frequentar o Gold's Gym. E foi quando o Joe Gold funda a World Gym, em 1977. E aí o que acontece? O Joe Gold, que era o fundador original do Gold's Gym, não poderia usar o nome Gold's Gym, porque carregava o nome dele, Joe Gold, Gold's Gym. Ele não podia usar o nome, porque ele vendeu juntamente com os direitos, né, com a academia. E o Ken Sprague, quando ouviu falar que o Joe Gold ia montar uma academia, ele já entrou na justiça, já para, obviamente, esse problema não ser gerado. E teve vários outros problemas que foram gerados para que o Joe Gold conseguisse abrir o World Gym. Problemas esses que não vêm ao caso agora. Mas isso também fomentou mais ainda essa briga na justiça entre o Ken Sprague e o Arnold. Briga essa que foi até as últimas instâncias, né? Inclusive envolvendo várias personalidades como o Joe Hader e outras pessoas nesse bolo aí. Até o próprio Art Zeller, que era um fotógrafo de fisiculturismo, que muito popular ali nos anos 60, participou também desse desfecho. Bom, o Ken Sprague acabou ganhando, né, na justiça, o Gold's Gym segue a sua vida, o World Gym segue a sua vida, mas o Arnold conseguiu arrastar boa parte dessa galera para o World Gym. Os efeitos disso tudo no universo do fisiculturismo foi uma enorme popularidade, não só pelo aumento da frequência de duas academias agora famosas, né, como a Gold's Gym e o World Gym, mas por conta do filme Pumping Iron. E aí o ponto onde eu quero chegar dessa transição. Nada seria melhor para os anos 80 do que tudo que aconteceu nesse desfecho aqui dos anos 70, principalmente o Pumping Iron, porque o Pumping Iron trouxe uma revolução nas academias. É importante que a gente diga o seguinte, até Arnold e Jim Lorimer passar a organizar o Mr. Olympia, ele era um evento que mal conseguia se manter em pé. Era péssimo. Na maioria dos eventos você tinha ali as categorias divididas, você tinha um punhado competindo na categoria abaixo de 90 quilos, uns 4 atletas, e você tinha geralmente 2 na categoria acima, que era o Arnold e o Lou Ferrigno, o Arnold e o Sérgio Oliva, o Arnold, o Lou Ferrigno e o Serge Nubret. Então, assim, não era muito popular. O Arnold mudou isso com a sua popularidade, com o seu nome, com o seu carisma e com o que a gente falou no início, a proposta de levar o fisiculturismo para fora da bolha. E ele faz isso com o cinema. Então ali no final dos anos 70, início dos anos 80, surge o Conan. O Arnold compete no Mr. Olympia de 80, foi fundamental para essa evolução do esporte. É claro que existe uma narrativa, né, que a gente tem que olhar com relação ao que desencadeou, né, principalmente 81, que poderia ter sido um outro resultado, ter sido uma outra história. Né? O Mr. Olympia de 81, o Franco Columbo estava retornando e a única concorrência à altura dele até então, falo no papel, porque ninguém sabia como o Tom Platz chegaria, era o Chris Dickerson. Mas o grande problema daquele Olympia foi a ausência do Bory Coy, do Mike Mentzer e do Frank Zane, os três que decidiram não competir em 81 por conta dos problemas que foram gerados em 1980 com a participação do Arnold. Então é importante que se diga que esse Mr. Olympia poderia sim ter um resultado diferente. O Mike Mentzer poderia ter sido campeão, o Frank Zane poderia ter retomado o título. Então, assim, o Mr. Olympia de 80, ele mudou muita coisa no cenário a partir do resultado que foi a vitória do Arnold. E em 83, apenas o Bory Coy e o Frank Zane voltam. O Mike Mentzer nunca mais voltou a competir. Agora, o filme Conan, quando estreia no cinema, em 1982, dirigido por Joe Milius, foi exatamente o open the door desse processo, porque a popularidade do esporte, que já vinha começando desde 77 com Pumping Iron, agora explodiria. E não só no mundo, não só na América, como também no mundo. O Brasil foi impactado, o mundo inteiro foi impactado pelo Conan. E a partir daí o fisiculturismo começa a tomar essa proporção de alcançar o grande público, principalmente na América, né?
A gente sabe que a efeito de Brasil a coisa foi engatinhando, alcançou muito o nicho, né, especificamente, muitos novos adeptos, né. Eu tenho conversado muito com os fisiculturistas como o Edson Serafim, o Adolfo Acosta, o Gerson Guimarães. Esses caras eles mencionam o fato da chegada dessa revolução de 80 junto com o Conan. E eles tinham ali alguns ídolos que eram de cinema, mas depois de Conan e do acesso, a partir daí, a mídia que se tinha na época, que eram as revistas, a visão mudou, a visão deles mudaram. Então é importante que se diga que nos anos 80, tudo que aconteceu foi oriundo dos anos 70. Por isso que é importante essa introdução que eu fiz aqui no início, falando sobre os anos 70. E a partir de 82, com o filme Conan, depois veio Conan o Destruidor, o Arnold faz uma revolução no cinema, ele leva essa ideia do eu posso, do cara que levanta o carro, do cara que consegue tirar uma pedra do lugar, do cara que levanta o outro e joga para fora do ringue, como foi o caso do Sylvester Stallone em Rock 3, levantando aquele lutador de pro wrestling jogando fora do ringue. E esses caras, particularmente, também tiveram um impacto muito grande, porque todos eles mudaram os seus físicos a partir daquilo que o Arnold trouxe do fisiculturismo, principalmente o Stallone, que tinha um físico mediano, digamos assim, em Rambo e Rock. E pro Rambo 2 e pro Rock 3 ele faz um trabalho específico com o Franco Columbo, assim como o Carl Weathers já tinha feito com o Vince Gironda. Para quem não sabe, o Carl Weathers, que fez o Apollo Creed, era aluno da Vince Gin. E quando ele vai fazer o teste para o primeiro Rock, foi exatamente o físico que o Vince Gironda tinha construído no Carl Weathers que fez com que ele conseguisse o papel. Porque se fosse o fato dele saber boxear ou saber interpretar, ele estava danado, ele não ia conseguir o papel. E o Rock, o Sylvester Stallone, da mesma forma. E aí você tem outros caras que vieram depois, como o Jean-Claude Van Damme, por exemplo, né? O primeiro filme que eu assisti do Van Damme foi o Duplo Impacto. Eu vi esse filme no cinema em 1992 e foi exatamente esse filme que fez com que o meu interesse pelo esporte começasse a surgir. Mas enfim, 1990, 1984 começa uma nova era. Mas até então não se tinha começado, porque ninguém sabia que Lee Haney seria o campeão dominante que foi. Então eu costumo dizer que a Golden Era, ela avança pelos anos 80, tá? E aí você tem Pumping Iron, você tem Conan e você tem as revistas, a Muscle Fitness, agora a Flex Magazine, você tem todas essas revistas como comunicação do esporte, não só para a América, mas para um público que estava surgindo em outros países. Então você vê a importância da história e do legado da história dentro do universo do fisiculturismo. Agora, Lee Haney, Rick Gaspari, Gary Stridon, Mike Christian, Bob Paris, Luiz Otávio de Freitas, Lee Labrado, estou lembrando os nomes dos grandes ídolos dos anos 80. Todos esses caras foram beneficiados pelo efeito que Conan, Pumping Iron, Stay Hungry, as animosidades que foram geradas nos anos 70, a Gold's Gym, a World Gym, tudo aquilo que aconteceu nos anos 70. Eles foram, obviamente, o resultado desse efeito, porque eles pegaram uma geração que estava pronta para evoluir, né? Os anos 70 foi uma geração crua, no Mr. Olímpia, que você tinha poucos atletas competindo, você não tinha um grande ídolo a não ser o Arnold, depois o Franco Columbo, mas o Franco Columbo era muito por conta do Arnold, né? Se você tira o Arnold daquele contexto da Golden Era, esquece, você não se lembraria hoje de nenhum daqueles atletas, nenhum, só os caras que fazem parte do nicho, do fisiculturismo. E provavelmente sem o Arnold nós não teríamos Pumping Iron, nós não teríamos Conan, nós não teríamos um Rock musculoso, nós não teríamos nenhum personagem icônico no cinema. Porque o Arnold foi o cara que realmente levou o fisiculturismo para esse outro nível a partir dessa conversa com George Butler e Charles Gaines em Nova York, que a ideia e a intenção era levar o fisiculturismo para o público comum americano. Então, sem o Arnold, provavelmente os anos 80 não seria como foram
por conta desse processo de avanço que o Arnold deu. O Arnold realmente acelerou o processo de avanço do esporte. Ele pegou algo cru, né? Pra você ter ideia, quando ele pega o Mr. Olympia em 76, na Open competiram o Mike Katz e o Ken Wallace. E embaixo da categoria abaixo de 90 você tinha o Frank Colombo, o Frank Zane, o Ed Coney. Então você tinha ali uns 4 ou 5 competidores somente. Quando o Arnold começa a assumir o Mr. Olympia, ele muda completamente o cenário, leva para um outro nível. Então nos anos 80, muitos atletas começaram a chegar. E a maioria desses caras, não só nos anos 80, mas também nos anos 90, vieram porque assistiram Conan, porque assistiram Pumping Iron, porque compraram as revistas com o Arnold na capa. E essa que é a história. Se a gente tira o Arnold do contexto, acabou. Né? A gente teria ali mais uns 20 anos para evoluir. Talvez os anos 80 seriam os anos 90, ou os anos 2000, quem sabe. Então ele realmente deu uma acelerada. Por isso que tudo começou a mudar, porque a informação foi chegando mais rápido, havia uma necessidade de se informar, havia um nicho que estava crescendo, o comércio estava crescendo demais, o Joe Hader ficando muito rico, outros caras entrando, os métodos de treino começaram a ser modificados, atletas que já não treinavam mais tanto, começaram a treinar menos por conta da evolução desses sistemas de treinamento, da percepção. Os caras já estavam muito mais evoluídos, já tinham muito mais atletas fazendo a mesma coisa, já era muito mais interessante se organizar eventos, os eventos já começaram a pagar com mais frequência, os atletas conseguiam na América sobreviver do esporte. Então muita coisa mudou a partir dos anos 70. E obviamente os anos 80 teve essa influência em massa. E eu costumo dizer que essas duas gerações foram fundamentais para o fisiculturismo ser o que ele é hoje. Porque se você volta para os anos 80, tudo que você viu nos anos 80, você vê hoje. A única diferença é a mídia, que hoje você tem a internet, na época não se tinha. E é claro, se nós tivéssemos internet nos anos 80, provavelmente nomes como Adolfo Acosta, Renato Ventura, o próprio Marcelo Pelayo, Hugo de Farias, Enzo Perodini, Rogério Camões, todos esses caras que vieram ali nos anos 90, eles teriam uma outra carreira. Muitos desses nomes, como o Edson Serafim mencionou na nossa última live, pararam de competir porque faltava recurso financeiro, isso porque o esporte no Brasil estava engatinhando. Se nós tivéssemos internet naquela época, a coisa seria bem diferente, porque já naquela época nós tínhamos potenciais, eu diria até que mais do que hoje. É porque, é claro, né, os atletas que não tinham condições, eles iam parando pelo caminho, iam desistindo pelo caminho e, obviamente, iam fazendo outras coisas, tinham que trabalhar de forma integral para sustentar a sua casa e as suas famílias. Mas na América a coisa era diferente. Na América, com toda essa revolução, principalmente os filmes no cinema. Se você parar para analisar todos os filmes do Arnold, ele está ou vestindo uma camiseta do Origin, ou ele leva o Franco Columbo, ou ele leva algum bodybuilder para fazer. Ele não só fez filmes, ele fez séries de TV também. E a maior parte dessas séries ele carrega o pessoal todo com ele. Então o Arnold ele era esse cara do network, né? Ele nunca comeu o bolo todo sozinho, ele sempre fatiou, ele sempre deu um pedaço para os outros. Até hoje ele faz isso, reconhecendo o mérito de todos os grandes nomes do esporte no Arnold Classic, quando ele entrega o resumo da obra, que é um prêmio anual que esses caras recebem. Então é muito importante a gente entender um pouquinho dessa parte da história, porque foi a partir dos anos 70 que tudo começou e os anos 80 validou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vou terminar por aqui para não ficar muito longo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e é óbvio que nós nos vemos numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.